Esses tempos eu tava pensando acerca de algumas questões, né? Tava pensando sobre a existência, a vida, né? Nossas vidas aqui nesse mundo e tals. E pensando, né, como a consciência, ela é uma coisa louca, né? Tipo, Albert Camus, né, ele falava que a vida é um completo absurdo, né? Falava sobre o absurdismo, né, da vida e tals. E de fato, né? De fato, ele tem razão, né? A vida é um completo absurdo, cara. Tipo, dentre inúmeras galáxias, dentre um universo gigantesco, tipo, majestoso, com inúmeras possibilidades e probabilidades, sabe? De acontecer certas, certas coisas, né? Coisa X ou coisa Y. O fenômeno vida veio ocorrer em uma galáxia pequena, né? Relativamente. No meio ali do nada, né? Digamos assim. Toda a galáxia tá no meio do nada, né? Porque o universo é tão vasto que dá essa impressão, né? Mas, saca? Uma pequena galáxia ali com alguns planetas ao redor, né? E um pequeno sol. Tem sóis aí que são milhares e milhares do dobro da massa, né? Do nosso sol, do sol do nosso sistema solar, né? E tipo, dentre essas, digamos assim, né? Dentre tantas probabilidades e essa minúscula, né, chance, a vida veio surgir no nosso planeta, né? Tipo, e junto com a vida, né, veio também a consciência, né? Tipo, veio o Homo sapiens, né? Teve um parente, né, um ancestral em comum com o macaco, né? Segundo a ciência, e através do processo de evolução, né? Foi evoluindo, né? Saiu ali do Australopithecus, né? Tem várias derivações, né? Do Australopithecus ali, da evolução, né? Na verdade. Depois foi pro Cro-Magnon, né? Se não me engano, depois o Neandertal, né? Depois descobriram ali, né? Ali entre o Neolítico, né? O Paleolítico e o Neolítico, né? Foi descoberta ali, né? A agricultura, né? O plantio, a colheita. Então deixaram de ser caçadores e depender da natureza, né? Depender das condições certas, né? Para que se pudesse caçar, né? Depender do clima, depender da presa, né? Depender se vai ter ou não presa, né? Para poder predar, né? Caçar, saca? Depender também de não ter outros predadores, né? E você não acabar morrendo, né? Nesse processo. Então era um risco, né? Então com o advento da agricultura, né? Passamos de, né? O ser humano passou de nômade a ser sedentário, né? A se estabelecer, né? A parar de mudar, a parar de ser nômade, parar de se locomover com tanta frequência. Até porque não precisava mais, né? Não precisava mais. Pois havia colheita, né? O alimento estava garantido. Um dos principais fatores, né? Do, do nomadismo, né? É isso, né? Locomoção para recursos, né? Você acha recursos, você acha comida, né? Abrigo, água, enfim, né? Condições climáticas também, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso, né? Aí com a agricultura começou a surgir, né? O Homo sapiens, né? O homem, ele começou a ficar mais inteligente, né? Na verdade, dizem, né? A ciência diz que o fogo, né? Foi descoberto o fogo e ali começou a cozinhar a carne, começou a matar as bactérias ali da carne, né? E a nossa mente começou a ingerir mais os nutrientes, né? Nossa mente não, né? Nosso corpo, né? Começou a absorver mais os nutrientes, né? Daquela carne cozida.
E como não tinha mais bactérias, né, ou tinha bem reduzido, passamos a ter um melhor proveito, né, da nossa alimentação, começou a ficar mais nutritiva, e por conta disso, começamos a desenvolver também a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade cerebral, né, e passamos a desenvolver o neocórtex em algum momento foi desenvolvido, né, começou a ser mais desenvolvido, né, mais explorado também, né, e tínhamos somente o cérebro reptiliano, né, e o sistema límbico, que rege ali as emoções e também os hormônios, né, os instintos. Os hormônios também, hormônios nem tanto, né, mas sim, né, dopamina, ocitocina, serotonina, enfim, né. E aí começou a desenvolver o neocórtex, né, o córtex pré-frontal, né, a tomada de decisões, né. E, enfim, né, com a agricultura começou a se desenvolver as primeiras civilizações, né, de linguagens, as primeiras burocracias, né, métodos burocráticos também, né, primeiras ideias de governo, né, veio monarquia, né, veio imperialismo, veio república, diversas, né, diversas formas de governo, né, democracia, enfim, e também comércio, né, comerciantes, vendas, negócios, línguas, né, outros povos, transações internacionais, né, as navegações, a exploração, né, dos continentes, né, novos continentes sendo descobertos, né, novas terras, né, novos horizontes, né, expandiu os horizontes, né, do ser humano. E dentre toda essa coletânea, né, dentre toda essa epopeia, né, por assim dizer, cá estamos, né? Nós, humanidade, século XXI, né? Depois do advento da tecnologia, né? O funil de entrada para o acesso à informação ficou muito mais, não posso dizer, mais acessível, né? Ficou mais acessível, ficou melhor, né? Ficou mais eficiente, né? Grandes mentes surgiram, né? Revolucionaram a tecnologia e a humanidade da maneira que conhecemos, né? Bomba atômica, né? Invenções, eletricidade, né? A última aí, a tecnologia, né? Wi-Fi, computadores, celulares, né? Televisores, né? Televisão, televisores, enfim. E tudo isso, né? Em meio a tanta abundância, né? Nós começamos a nos voltar mais para dentro, né? Começamos a nos voltar mais para a mente, né? Alguns, né? Poucos. Nem todos, eu diria que são poucos. Na verdade, em toda a época da humanidade existiu, né? Pensadores, né? Essas figuras, tipo Jesus, Buda, esses grandes pensadores, né? Também filósofos, Sócrates, Platão, Nietzsche, né? Enfim, Aristóteles, Schopenhauer, né? Diversos, né? Sêneca, todos esses pensadores, né, em diversas épocas da humanidade surgiam, né? Mas não é a regra, né? São as exceções. Então, diante de tudo isso, né, nós nos pegamos pensando acerca da vida, né? Nos voltando para dentro, né? Alguns, né? Tipo eu, né? Geralmente, eu penso, né? Eu penso bastante, né? Eu reflito bastante sobre a minha vida, sobre as minhas decisões, sobre a minha existência, né? Sobre o absurdo que é isso daqui tudo, né? Sobre também outra coisa que o Camus falava, né? O mito de Sísifo, você carregar a pedra lá para cima, né? E a pedra rolar de novo para baixo, e você desce correndo atrás da pedra, coloca ela no ombro, né? E leva ela para cima novamente, né? O mito de Sísifo ali, né? Foi amaldiçoado pelos deuses, né? A carregar uma pedra até o topo, mas só que quando ele chegasse próximo ao topo, a pedra rolaria novamente. Aí ele teria que repetir esse ciclo eternamente, né? E é basicamente uma alusão às nossas vidas, né? Em busca de recursos, né? Dinheiro, alimentação, sexo, status, fama, né? Poder, seja lá qual for, né? Qual for a abstração, qual for a bola da vez, né? Mas enfim. E tudo isso são criações, né, da nossa mente, né?
que no mundo natural nada disso existe de fato, né? Não tô falando que não existam, né? Existe, né? Não, no nosso contexto se fazem presentes, né? Se fazem existentes, né? Mas ainda é abstrato, né? É uma ideia, né? Então, é e não é ao mesmo tempo, né? E é bem interessante, né? Você parar pra refletir, né? Sobre isso, sobre a própria ideia, né? Sobre ser ou não ser, né? A gente pode voltar isso pra nossa existência também, né? Ser ou não ser, né? Enfim, eu me peguei, né, refletindo, né, sobre como nossas vidas vazias, né? São vazias, né? Aí, em meio em tudo isso, né? Em meio a tudo isso, eu me peguei refletindo, né? Sobre nossas existências, né? Nossas vidas. Como a vida, ela é algo surreal, né? Hoje, como não temos mais predadores, né? A não ser nós mesmos, né? Homens predando homens, né? Enfim. Mas como estamos uma condição, né? Naturalmente falando, né? Confortável, acesso a recursos, a informação, a sexo, a alimentação, abrigo, né? Hoje é bem mais acessível, né? Do que se você estivesse na natureza, se tivesse que sobreviver, né? Na natureza, como nossos ancestrais faziam, né? Um desespero, né? Muito provavelmente, uma tensão, né? Um estresse constante, né? Estresse constante, enfim, saca? E como estamos em uma condição confortável, né? Podemos voltar para outras questões, né? Maiores, maiores assim, né? Dentro, né? Focando na nossa existência, né? Até porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada vida é uma vida, né? Não somos apenas números, né? Como muitos né, que estão no topo acham. Tipo, somos meramente estatística, né? Mas cada pessoa tem uma experiência, né? Tem uma visão de vida, tem uma história, né? Tem uma cicatriz, né? Tem uma luta, né? Tem uma batalha, tem um conto, né? Tem uma... Enfim, né? Tem uma sua experiência, né? E como nossas vidas são vazias ao mesmo tempo, né? A gente não... Nós nos encontramos nessa ausência, né? De sentido. Nessa ausência de vida, né? Nessa ausência de propósito, né? Eu fiz um vídeo, o último vídeo que eu fiz, né? Falando sobre a necessidade de criar um propósito, né? Seja lá qual for, né? Pra você permanecer vivo, né? Pois vida é autoilusão, né? Vida é autoilusão. Pra você viver, você tem que, em algum nível, deixar essa parte sua. Se você é um pensador, né? Se deixar essa parte sua que pensa demais, né, na vida, na sua condição, né? De um ser consciente em um corpo de animal, né? Um corpo animalesco, né? Um corpo com instintos, né? Com necessidades biológicas, demandas biológicas, né? Então, você se focar, né? Tipo, enfim, né? Como eu estava dizendo, né? Somos animais, né? Tipo, que pra quem pensa, né? Você é basicamente uma consciência, né? Em um corpo de um animal. Isso, de certa forma, é meio que como se fosse uma espécie de punição, né? Porque ao mesmo tempo que você tá no corpo, você não se identifica tanto com esse corpo, né? Isso não tem nada a ver com, sei lá, com qualquer coisa aí, modinha, né? Tipo, de hoje em dia, gênero. Não, a questão não é essa, né? Tipo, a questão é no âmago, né? No quesito existencial mesmo, no âmago da existência, né? Você vê que você é uma consciência, que a sua mente tem uma capacidade incrível, mas o seu corpo é tão limitante, sabe? Isso é, no mínimo, uma piada de muito mau gosto, saca? Da natureza, né? Ou, sei lá, quem acredita, né?
de Deus, ou que seja lá o que for, né? E a maioria, né? Como eu falei, se você pensa, né? Você tem que se iludir em algum nível para você poder continuar, senão você não vai querer continuar, cara. Né? A maioria que pensa muito, né? Acerca da vida, acerca da existência, não consegue, né? Não vai querer continuar. Pois cai meio que numa espécie de niilismo, né? Ver que estamos lutando, né? Dia após dia, mês após mês, ano após ano, né? Acumulando recursos, batalhando, né? Dando o melhor de si, né? Para no final nós acabarmos com, com terra no nossos rostos, né? Nossos não mais, né? Nesse corpo, né? Nessa face aqui, né? Desse corpo que transporta nós, né? A gente. Nós, como consciência, né? Nós como seres conscienciais, né? Eu escutei uma vez, né? Que nós seríamos meio que a natureza tomando ciência de si, né? De si própria. Eu concordo com essa hipótese, mas eu também concordo com essa outra, né? Que eu analisei. É que quando você pensa demais, cara, você sempre cai no niilismo, né? No niilismo não, mas você cai no vazio, né? Que você vê como tudo carece de sentido, né? Nesse universo. E você também começa a flertar com a ideia da alguns, né? Tipo, da inexistência, né? Como seria se eu não existisse, né? Como seria se minha vida acabasse, né? Como seria se tudo acabasse hoje, né? Enfim. Mas não seria, né? Porque você não vai ter experiência da sua morte, né? Você não vai ter experiência quando você morrer, né? Você só tem experiência viva, né? Com atividade cerebral, né? Com energia. O que tá vivo na natureza, consequentemente, tem energia, né? Pois energia é vida, né? E energia também é movimento, né? O seu corpo ele tá em movimento, mesmo você sedentário, mesmo você parado, né? Mesmo você ocioso, o seu corpo ele está movimentando, né? Sua respiração, sangue, né? A oxigenação do sangue, o sangue sendo bombeado, né? O seu organismo também, né? Ali, os seus hormônios, né? Sua mente é autônoma, né? O seu sistema autônomo, né? Do seu corpo, configurando e regendo tudo isso, né? Sem o seu comando, né? Sem você conscientemente comandando, né? Que é um sistema autônomo, né? Esse corpo. Mas enfim. E como nós somos a inexistência que tomou ciência, né? De si própria. Somos a inexistência que tomou ciência da sua existência, né? De certa forma. Pois vamos voltar ao nosso estado natural. Que pensa comigo, antes de você nascer, você não existia. Então você, naturalmente, você estava em um estado de inexistência e você é, consequentemente, a mesma, né? A inexistência. Eu tô colocando a inexistência aqui como se fosse né, um ente, né? Mas não seria isso de fato, né? Ela não seria um ente vivo, né? Não seria um sujeito, né? Mas mais uma expressão, talvez um adjetivo, talvez, muito talvez, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Que nós, né? Quando chegamos a isso, quando chegamos nesse vazio, tomamos consciência de que nós, na verdade, somos a inexistência que tomou ciência, né? Que tomou consciência, né? De si própria. Pois o nosso estado natural é a inexistência. O estado de todo ser vivo é a inexistência. Pois todo ser vivo, antes de vir à vida, não existia. E todo ser vivo, depois de vir à vida, vai passar para a inexistência novamente. Então a inexistência ela tem mais peso, de certa forma, do que a própria existência, né? A existência ela ela é efêmera, né? Ela é um lapso efêmero, né? Tipo, de consciência, né? Que nem a frase que eu escrevi, né? E coloquei no canal. Enfim. E é bem interessante, né? Quando você cai nisso. É porque em palavras vai ficar um conceito muito abstrato. Mas eu creio que a ideia, a base dá para compreender.
Pois quando você não existia, quando você não vê esse, quando você não passou a existir, né? Quando o seu pai e a sua mãe, né, não fizeram coito e não deram origem a você, né? Não te geraram ali. Ou melhor, quando você tomou consciência, né, de si, porque ali seria o seu corpo, né? Você enquanto ser vivo, né? E não quanto ser consciente. Que tem diferença, né? Um cachorro, ele não é a mesma coisa que nós, seres humanos. Ele é um ser vivo, mas ele não é um ser consciente, né? Não pode até ter alguma consciência, mas não igual a nós, né? Porque consciência ela tem nível, né? Nem todo mundo tem a consciência que, sei lá, que um grande pensador, um grande filósofo teve. Nem todo mundo tem a consciência de que uma pessoa que possui menos, né? Menos consciência, né? Uma pessoa com um QI inferior também, né? Uma pessoa média aí que não pensa, né? Só vive, só trabalha, só pensa como se qualquer animal, né? Pensa em comer, pensa em ter abrigo, comer, ter sexo e é isso, né? Dormir, acordar outro dia, trabalhar pra repetir tudo de novo, né? E o mito de Sísifo ali, né? De novo, de novo, de novo. E a pedra, você sobe pra cima com a pedra rola de volta e você pega, desce atrás da pedra, coloca no ombro, sobe pra cima, ela rola de volta, esse ciclo eterno, né? E nunca nesse momento, nunca nesse ciclo, em meio a esse ciclo, a pessoa para pra pensar, né? Para pra refletir, né? Sobre a vida dela, sobre a condição existencial dela, né? Então, voltando lá, né? Pra não perder a linha de raciocínio, quando a sua mãe e seu pai fizeram coito ali, te geraram, você era um ser vivo, né? Você passou. Depende, né? Que tem meses ali, né? Vai gerando ali o feto, mas enfim. Mas vamos supor que daí, né? Você é um ser vivo, mas você não é um ser consciente. A consciência ela chega depois, né? Quando você começa a ter consciência, geralmente ali na infância, né? Os 6, 7 anos ali, né? Você começa a tomar até decisões, a ter opinião, né? Sei lá, escolher a roupinha, né? Escolher um brinquedo, escolher o amiguinho que quer brincar, né? O coleguinha, até aqueles amorinhos, né, de criança, escolher um namoradinho, uma namoradinha, né? Brincar ali, sabe? Então você começa a ser um ser, é, não um ser vivente, não um ser vivo, mas sim um ser consciente, né? É isso que eu quero dizer. Então, antes disso tudo, você não existia. O estado natural é inexistência, né? O seu estado natural seria a inexistência. E depois de tudo isso, depois de você viver a sua vida, depois de você vir a vida, você passar pela infância, adolescência, a vida adulta, né? Depois ali a meia-idade, depois o fim da vida, né? Terceira idade, depois o fim da vida, né? Você voltará para a inexistência, né? Então, de certa forma, nós somos a inexistência tomando consciência de si própria, se você for parar para pensar. Pois a condição natural de todo ser vivo é a inexistência, não é a existência. Pois a existência ela não se mantém. Se fosse a existência, ela se manteria. Ela seria algo natural. Mas ela não é. A existência é antinatural. O mesmo oxigênio que nós respiramos para nos manter vivo é o que nos mata, é o oxigênio que oxida o nosso sangue, o ferro no nosso sangue. Entendeu? Isso nos mata. A oxigenação, né? Do sangue no nosso, do ferro no nosso sangue, isso mata nossas células estão morrendo a todo instante, se regenerando e morrendo e nascendo novas células, saca? Então a vida ela não é um processo natural, por isso que nós nos reproduzimos, pois de certa forma queremos manter esse estado não natural, né? Não natural assim, eu não tô falando natural no sentido da natureza, mas natural no sentido original, né? Autêntico, no sentido que deveria ser, né? Se não existisse nada, assim como qualquer outro canto do universo, que até hoje não foi descoberto vida, né? Não existe nada, não tem vida, né? E só tá ali, né? E daqui a algum instante, daqui a algum momento, aqueles planetas todos vão eclodir, vão colapsar, né? O Sol ele vai eclodir, vai explodir, as galáxias vão explodir, né? Expandir, né? Eclodir, né? Enfim, expandir não, né? Eclodir, né? Vão deixar de existir. E é um ciclo, né? O que é existente passará a não ser existente, né? Pois não é natural. A vida ela é um esforço artificial, cara.
entendeu? A existência ela é um esforço artificial. A consciência também é um esforço artificial. Por isso que nós, quanto seres viventes e seres conscientes, queremos nos reproduzir, né? Queremos passar adiante, né? Tanto pela parte biológica, né, animalesca, que é a que mais conta, também quanto nossa parte mais consciencial, né? Pois sabemos que não iremos perdurar, né? Pois não é um estado natural, né? Então o estado natural, cara, de tudo e qualquer coisa que existe é a inexistência, é não existir. A existência por si só ela é inválida, ela não é que ela é inválida, mas a existência por si só ela não é natural, ela é antinatural, né? Por isso que tudo que nasce morre. Por isso que tudo que existe deixa de existir. Por isso há entropia. Por isso que vai chegar em algum momento que o universo também deixará de existir. Pois até mesmo se brincar, o próprio universo ele é antinatural, né? Ele não é... Ele não deveria existir, né? É isso que eu quero dizer. Acho que ficou um pouco abstrato, mas dá para compreender a ideia. Então, né, eu refletindo acerca disso, né, eu refletindo acerca da vida, eu cheguei nessa seguinte conclusão, né? Que não, nós não somos somente a natureza que tomou consciência de si própria. Nós somos a inexistência que tomou consciência, entendeu? E, consequentemente, consciência da natureza, consciência da biologia, consciência do mundo, consciência da própria existência e da própria inexistência, que é o estado natural ao qual todos os seres vêm e vão, né? Todos os seres vieram de lá e vão para lá, né? Todos os seres são trazidos da inexistência para a existência, né? De um estado de não existir para existir, né? Do negativo, né? Pro positivo, né? Positivo entre aspas, eu tô usando essa terminologia, né? Para entender, né? E depois volta novamente para o estado de inexistência, pois, como eu falei, é um esforço artificial, é um esforço não natural, né? A própria vida, ela é morte, a própria vida é morte. Por isso que há morte na vida e há vida na morte, né? De certa forma, né? Até a morte, né? Tipo, nós morrendo, nós alimentamos a terra, né? Nós nos tornamos adubo para a terra. A terra vai ser alimentada. Ali poderá ser plantada uma árvore, aquela árvore vai crescer, vai dar frutos, vai alimentar outros seres que passaram a existir, né? Enfim, e assim um ciclo, né? Mas não é uma coisa, um- uma condição, né? Natural, né? Então, a conclusão que eu cheguei, né? Que engraçado, né, cara? Acho que vai ficar muito abstrato, mas dá pra compreender. A conclusão que eu cheguei é essa, né? Que nós somos a inexistência tomou consciência de si própria, né? E eu cheguei nessa conclusão como? Olhando pro abismo, né? Ou melhor, dentro do abismo, né? Como eu falei, quando você é uma pessoa que pensa muito, né? Você chega ao abismo, né? Muitos fogem, muitos não encaram, muitos copam, né? Tipo, inventam algum coping, né? Algum cope para lidar, alguma filosofia, né? Barata. E não compreende a coisa por si só, não reflete, né? Em cima daquele abismo, né? Não devora o abismo, né? Enfim. E eu cheguei nessa conclusão, né? E é por isso, né? O abismo ele é interessante, né? Mas você não pode se manter ali, pois você estagna, né? Você vê que nada faz sentido, né? Você vê que você vai voltar à inexistência, né? Você vê que todo o seu esforço é artificial, né? É inútil, né? Inútil assim, né? Ele é útil, é óbvio, porque você tá vivo. Enquanto você tá vivo, é útil. Enquanto você tá vivo, a sua vida tem tem sentido, né? Digamos assim, né? Pra você, né? Você tem que criar o sentido, né? Então, se fizer sentido pra você, ótimo, né? Então é útil, né? Mas, você acaba caindo, de certa forma, meio que num niilismo, né? E você vê que você vai deixar de existir, né? Todo o seu esforço vai ser jogado no lixo, né? No final. Por mais que. No final, né? Mas por mais que te sirva, né? Enquanto você tá vivo, você vai morrer em algum momento, né? Então. Mas é aí que. É que nem eu falei. Vida é autoilusão, né? Aí que você tem que voltar a se autoiludir. Eu não tô falando iludir no sentido ruim da palavra, né? Mas tô falando se iludir com o quê, né? Você voltar a viver a sua vida, você voltar a trabalhar, você voltar a viver normalmente, cara, a sua vida. Normalmente assim, né? Com consciência, né?
com mais consciência, né? Com mais racionalidade, né? Com mais autocontrole, né? Pois agora você compreendeu, né, certas coisas, então não tem como voltar atrás, né? O que foi visto não pode ser desvisto, né? O que foi descoberto não pode ser mais encoberto, né? Então, mas você vai seguir a sua vida, você vai criar novos propósitos, né? Novos sentidos enquanto você viver, né? Pois irá que servir enquanto você tem vida, né? Depois que você morreu, não vale de nada, né? Não vale nem você pensar nisso, né? Ah, eu tô construindo pra nada, né? Pois você vai morrer, você não vai estar aqui pra ver a sua coisa lá, a sua construção, né? Colapsando, né? O seu esforço sendo desvalorizado. Então, você tem que se esforçar pra você, né? Por você e pra sua vida, né? Ou pra quem você ama, né? Pra quem você considera, né? Porque isso é a única coisa que é válido, né? Enquanto você existe. Pois não tem o que fazer, nós já estamos aí na existência. Em algum momento iremos voltar pra inexistência, né? Então é aproveitar, cara, aproveitar o momento presente, é criar um propósito, criar um significado, um sentido, né? Seja lá qual for, né? E vive a sua vida, cara, fazer as coisas pra você, pra que servir, né? Não é pensar que, ai, tudo é inútil, né? Tudo vai acabar, pois quando acabar você nem sequer vai ter consciência pra saber que acabou, né? Você já vai ter partido, você não vai, não é uma experiência, né? Você não vai experienciar, você já vai ter deixado de existir, né? Mas enfim, eu creio que essa aí é a reflexão, né? Já falei demais. E é isso, eu espero que tenham compreendido, né? A ideia. Espero que tenham compreendido aí, que não tenha ficado muito abstrato, né? Mas eu creio que deu, né? Eu expliquei de uma forma simples, né? Simplista.